O primeiro serviço que nós vamos deixar funcionando aqui no nosso aplicativo é o de cadastrar um usuário. Então nós vamos vir aqui no cadastrar Activity e para que você entenda melhor os códigos, eu aconselho você a adquirir um caderno onde você vá anotando aqui alguns códigos e também que você anote algumas palavras em inglês que nós vamos estar traduzindo para que você tenha um entendimento melhor do que está acontecendo aqui no código que nós vamos estar utilizando. Então, para que você entenda até melhor o que vai acontecer aqui nos nossos códigos, eu vou voltar aqui no nosso Firebase, aqui na web, e olha só, para que essa área central aqui de autenticação ela seja exibida, nós temos que clicar aqui em autenticação. Vamos supor que aqui está em database. Então, para que a gente tenha aqui na tela central as opções de autenticação, eu tenho que clicar aqui em autenticação. Clicando em autenticação, ele vai aparecer essa área aqui central do Firebase com algumas opções, como o indicador, o identificador, provedores, a data que foi criado esse usuário, quando que ele foi conectado, aqui também o ID desse usuário, que é também um identificador, e aqui nós também temos a opção de adicionar o usuário. Então a primeira coisa que nós fazemos para ter acesso a essas informações é clicar aqui em autenticação. E o nosso usuário, aqui no nosso aplicativo, ele funciona da mesma forma. Só que a gente faz um pouco diferente. Então, nós temos que criar aqui primeiro uma variável do tipo Firebase Auth. E o nome dessa variável eu vou colocar Auth. Feito isso, eu vou vir aqui dentro do nosso onCreate, que é o nosso método principal aqui da nossa Activity, e vou pegar a variável que nós acabamos de criar e vou atribuir a ela o Firebase Auth.getInstance. Eu estou instanciando então o Firebase Auth dentro dessa variável. Isso quer dizer o quê? É a mesma coisa como se nós dessemos um clique aqui. Então, ou seja, quando você clica aqui, você tem essas funcionalidades que você pode estar fazendo aqui na web. No nosso aplicativo, quando nós fazemos isso, agora, através dessa variável aqui, nós temos todas essas opções aqui que nós podemos ver na parte web. Nós vamos poder adicionar um usuário, vamos poder ter o identificador, vamos poder também ter o ID desse usuário, tudo através dessa variável auth. Agora o próximo passo é vir aqui na nossa função, nosso método aqui cadastrar. Eu vou apagar aqui esse toast que nós temos. Lembrando que quando eu clicar em cima do botão cadastrar, eu vou chamar aqui o método onClick e ele aqui dentro tem um switch que ele vai pegar o ID dessa variável view e vai verificar se o botão que foi pressionado é o botão cadastrar o usuário. Se for, ele vai chamar o nosso método aqui cadastrar. Então aqui dentro desse cadastrar, eu vou pegar a nossa variável auth, lembrando que o auth agora é como se fosse essa parte aqui central aqui do Firebase, com todas essas funcionalidades, e eu vou colocar um ponto. Eu vou escolher essa opção aqui, que é Create User Wallet Email and Password. Quer dizer o quê? Traduzindo para vocês, create, criar um usuário com e-mail e senha. É a mesma coisa como se eu clicasse aqui nesse botão, adicionar usuário. E logicamente, quando eu clico nesse botão, ele aparece a opção para mim inserir tanto o e-mail que eu quero adicionar, como também a senha. Então aqui não é diferente. O primeiro item que eu tenho que colocar é um e-mail. Então eu vou colocar aqui johnny@email.com. Agora o nosso segundo item, vou colocar uma vírgula, é a nossa senha. Vou colocar aqui 10, 20, 30, 40, 50. Vou colocar aqui o ponto e vírgula para fechar. Feito isso,
É a mesma coisa como se eu estivesse fazendo isso daqui. jone@email.com e a senha 10, 20, 30, 40. Então, veja que isso aqui que nós estamos fazendo na web é a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Opa, aqui faltou uns 50, né? Então, isso que nós estamos fazendo é a mesma coisa. Mas nós devemos tratar dos erros que isso pode ocasionar. Porque vamos supor que eu coloque somente aqui o e-mail dessa forma. Se eu clicar aqui em adicionar usuário, ele vai me gerar um erro, dizendo o quê? Que eu devo obrigatoriamente colocar um e-mail válido. Então, o Firebase ele está me respondendo isso daqui. Olha, não é possível cadastrar o Jone, você tem que colocar um e-mail que seja válido. E aqui nós temos que ter, se eu colocar somente aqui, ó, Jone, ele vai gerar um erro. Só que eu não vou receber esse erro como eu estou recebendo aqui na web. Por quê? Porque simplesmente eu só estou criando aqui o usuário. Então eu tenho que tratar também o erro. Então eu vou clicar aqui e colocar um ponto e vou adicionar um ouvinte, que vai ser essa opção. Isso quer dizer o quê? Traduzindo para você, é adicionar listener, significa ouvinte. Então adicionar, add, adicionar listener, um ouvinte, e onComplete completo, adicionando um ouvinte completo. Através disso, eu vou colocar aqui o this, que significa esta, ou seja, esta nossa activity, essa activity, cadastrar activity.java, é ela aonde o Firebase vai responder. E aqui eu vou colocar um novo onComplete listener. Veja então que eu repito esse código onComplete listener aqui dentro. Vou fechar aqui para assumir esse erro. E veja que ele vai gerar automaticamente esse outro método aqui chamado onComplete. E aqui dentro desse onComplete nós temos uma variável chamada task, que significa tarefa. Ou seja, nessa variável aqui, o Firebase vai nos responder se houve sucesso em cadastrar esse usuário ou se houve um erro. Então, eu vou criar aqui um boolean, vou colocar resultado, ou resposta você pode estar colocando, e eu vou receber a nossa variável task.isSuccessful. Ou seja, que eu vou receber um resultado. Se foi completa, se ocorreu tudo bem no nosso cadastro aqui do nosso usuário, ou se teve algum erro. E aqui eu vou fazer um if. Se o resultado for igual a verdadeiro, ou seja, se aqui recebeu o valor true, verdadeiro, então nós vamos executar o que estiver aqui dentro desse if. Então vou colocar aqui um toast.mactest, colocar o base context e vou colocar aqui cadastro efetuado com sucesso. Vírgula. Colocar um toast aqui, ponto. E aqui vou colocar o show de mostrar. Vou colocar um else. Vou copiar aqui esse nosso toast e vou colar aqui embaixo. Só que aqui eu vou colocar erro. Erro ao cadastrar. Vou apagar aqui essa parte. Então, veja só. Essa tarefa, nós estamos buscando aqui um boolean. Ela vai retornar verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, então quer dizer que o nosso cadastro foi efetuado com sucesso.
Agora, se der um erro, ele vai dar essa mensagem, erro ao cadastrar. Então eu vou executar aqui o nosso aplicativo. Agora, eu vou abrir aqui o nosso simulador. Já está aqui na nossa tela, aqui na nossa Main Activity. E eu vou clicar aqui em cadastrar. Feito isso, nós vamos vir para essa outra Activity, que é a Activity de cadastrar, que é essa Activity aqui, que nós fizemos esse pequeno código aqui para criar o usuário. Então, quando eu clicar aqui em cadastrar, ele vai vir para esse método cadastrar. Então, ele vai tentar já criar esse usuário aqui que nós adicionamos e também junto com essa senha. Então, eu vou clicar aqui e ele deu o erro aqui, erro ao cadastrar. Por quê? Porque aqui nós estamos inserindo um e-mail que não é válido. Nós só estamos colocando o Jone. E aqui eu vou colocar agora um e-mail válido. Eu vou colocar jone@gmail.com. Vou executar novamente aqui o nosso aplicativo. Vamos acompanhar aqui pelo emulador. Pronto. Vou clicar aqui em cadastrar. E quando eu clicar em cadastrar, ele vai tentar agora criar um usuário com esse e-mail e com essa senha. Eu vou até deixar aqui aberto o nosso Firebase. Vou deixar aqui para vocês acompanharem. Vou clicar em cadastrar. Cadastro efetuado com sucesso. Aqui não apareceu nada ainda no nosso Firebase, então eu só vou atualizar aqui. Vou recarregar a página e olha só, já temos aqui o nosso primeiro e-mail criado, que foi o mesmo e-mail que eu inseri lá no nosso código, que é o jone@gmail.com. Ele vai me dar até a informação aqui da data que foi criado esse usuário, vai me dar também a data de conexão, ou seja, se amanhã, dia 25, eu entrar com esse e-mail aqui novamente, ele vai mostrar para mim essa data atualizada. E aqui ele vai mostrar um ID do usuário, que ele nunca se repete. É um identificador desse usuário. Então aqui, vou voltar aqui. Então veja só que nós já conseguimos criar o nosso primeiro usuário no nosso aplicativo.